Gênesis capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 22. Convido você para juntos meditarmos esse texto da palavra do Eterno Deus, dando continuidade às exposições no livro de Gênesis, intercalando com o Evangelho de João, falando sobre coisas novas, coisas velhas. E vamos hoje aprender algumas lições dessa história tão extraordinária que é a história de Noé. Gênesis capítulo 6, do 8 ao 22, o texto diz assim, acompanhe atentamente. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que se vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, fala conosco, ó Pai, através da sua palavra. Deus querido, aplica a tua palavra, cada coração aqui, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto que lemos aponta para a graça de Deus na vida de um homem, e não somente sobre a vida dele, mas também sobre a sua família. E o texto faz questão de nos mostrar na vida de um homem justo, íntegro, obediente, mas também esse texto mostra o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, sobre aqueles que viviam encharcados em corrupção, sobre aqueles que viviam encharcados em pecado, fazendo o que bem entendiam, entregues a todo tipo de pecado sem considerar o Senhor. E o que nós percebemos aqui de uma forma muito clara nesse texto é que o contexto de Noé estava totalmente corrompido. O povo realmente havia se estragado. O povo estava vivendo num contexto marcado por violência, por ganância, por ódio, por todo tipo de pecado. Inclusive a palavra violência no hebraico é a palavra Hamas, né? Interessante. E tantos anos depois, trazendo para os nossos dias, ou chegando ao nosso contexto, ainda continuamos a ver corrupção, violência, ganância, ódio e tantas outras coisas ruins. No começo da semana nós fomos surpreendidos por uma notícia muito triste. Um adolescente de 14 anos, ali junto com a sua namorada de 15 anos, ele então resolve pegar uma arma do pai e mata o pai, a mãe e o irmãozinho. E numa ligação de vídeo, ele com a namorada fazendo uma contagem regressiva para matar seus pais. E depois a namorada fala, nossa, ninguém fez isso por mim.
agora você vem aqui para a minha cidade para você matar a minha mãe. E é interessante porque, ao mesmo tempo em que essa história nos choca, esse tipo de coisa, nós vemos que há tantas outras. Há não muitas semanas atrás, um adolescente matou outro adolescente, inclusive membros, os dois eram membros da igreja presbiteriana, das igrejas presbiterianas lá de Uberaba. E daí você fala, pode até colocar, mas que mundo é esse que nós estamos vivendo? Estou falando de violência, mas tantas outras coisas, corrupção. É interessante que fomos surpreendidos por uma notícia também do Congresso Nacional maravilhosa. Eles derrubaram o IOF. Uau! Mas no mesmo dia que eles derrubaram o IOF, que ainda vai dar muita história isso, eles aprovaram em votação o aumento do número de deputados. Tudo isso para abençoar o povo. Então, esse é o contexto que nós vivemos. Um contexto que, assim como no contexto de Noé, é um contexto marcado realmente por corrupção, por violência, por insegurança e tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus já nos alerta a esse respeito. A palavra de Deus lá em Romanos 3, 10 a 12 diz, que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. É um contexto de caos que vivemos. É um contexto muito caótico também que vivemos. Não somente Noé viveu isso, mas até o pastor Ed falou a respeito do período dos juízes, que período também caótico, onde cada um fazia o que bem entendia. Algum tempo atrás, um cantor chamado Gabriel Pensador, ele escreveu uma música chamada Palavras Repetidas, que fala um pouco da situação da sociedade alguns anos atrás. E essa parte da letra diz o seguinte: a terra está soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero. Está vendo no fim do túnel escuridão, está vendo a nossa morte anunciada, está vendo a nossa vida valendo nada, enterro, velório, perda total, por todos os lados, do banco do ônibus ao carro importado, teu filho morreu, meu filho também, morreu assaltando, morreu assaltado, tristeza, saudade por todos os lados. Não é diferente do contexto de Noé, aquilo que ele narra numa música realmente do nosso tempo. Tudo isso é o quê? Tudo isso é consequência da entrada do pecado no mundo. Tudo isso é consequência quando nós vemos ali a partir de Gênesis capítulo 4, uma divisão muito clara do bem e o mal. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. O mal agindo, o bem agindo. E aí, mas o que fazer diante de tudo isso? Qual que é a esperança? Qual que é a mensagem? O que nós podemos tirar de tudo isso? Onde está a solução? E aí nós precisamos lembrar que, embora vivemos no mundo caído, ele não está como um trem desgovernado. Embora às vezes pareça, mas lembre-se, Deus está no controle. E assim como no passado, Ele tem levantado, pela sua graça, homens e mulheres que são sal e luz no contexto de caos. Assim como Ele levantou, no contexto do texto que nós lemos, Noé, que foi salvo pela graça especial de Deus, e ele fazia diferença no seu contexto. Ele era diferente dos seus contemporâneos. E aí Deus então o chama para uma missão extraordinária. Construir uma arca. Que coisa diferente de tudo, que coisa doida. Fazer parte realmente de um restart divino. Porque aqui é um recomeço. Deus não poupou e não iria poupar a criação que Ele mesmo fez e chamou de muito bom. Agora, depois de construir tudo, Deus na sua graça e também derramando juízo, Ele então preserva Noé, pregador da justiça, conforme Pedro fala, quando Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E temos aqui essa narrativa extraordinária, real, é bom lembrar disso, porque é interessante quando pensamos na arca de Noé, ou nas histórias do dilúvio, em diferentes civilizações, essa história é contada. Inclusive, a mais próxima das escrituras é a epopeia de Gilgamesh, de origem babilônica, que fala do dilúvio, e de uma espécie de uma arca também. Só que lá eram vários deuses, Nós temos um único Deus. Isso mostra realmente o quê? Que o dilúvio existiu. Os descendentes de Noé contaram a história. E aí, através disso, essa história se espalhou.
e tantos outros povos aí surgiram com várias versões. Mas a grande questão que eu gostaria de pensar com vocês hoje é que Noé, ele achou graça diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de pensar justamente com vocês sobre o seguinte tema, né, que como que a graça impacta pessoas no mundo em desgraça. O impacto da graça no mundo realmente em desgraça. E aí nós olhamos aqui para a história de Noé, que é muito forte, que é muito profundo, e nós também devemos louvar a Deus ao olharmos para a história dele, porque nós também somos alvos da graça de Deus, assim como Noé foi. Deus teve misericórdia de Noé. E Deus não teve misericórdia de Noé porque Noé era uma pessoa muito boa. Deus olhou lá da terra, no meio de tanta corrupção, no meio de tanto caos, e falou, nossa, tem um cara lá muito joia. Não, Deus derramou graça sobre ele. E aí, nesse aspecto, por que Deus não derramou graça sobre outras pessoas também? E aí eu me lembro daquele texto de Romanos, capítulo 9, 14 a 16, que diz, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Noé foi agraciado por Deus. Deus derramou graça sobre ele. Louvado seja Deus que derrama graça sobre gente que não merece graça. Assim como Noé, assim como eu, assim como você. Louvado seja Deus pela sua graça maravilhosa. E louvado seja Deus, porque diante dessa graça que impacta corações, como um dia impactou o meu, eu tenho certeza que impactou o seu. Gente, aquele que é alvo dessa maravilhosa graça responde diferente. Age de forma diferente do mundo. Embora o seu contexto seja de caos, embora haja tanta coisa ruim acontecendo às vezes ao seu redor, mas aquele que é alvo da maravilhosa graça de Deus, responde essa graça vivendo uma vida impactante, uma vida transformada e uma vida transformadora. Assim como foi com Noé. E aí eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês, pensando nesse tema. A primeira coisa é que o impacto da graça gera uma vida justa e íntegra, independente do seu contexto. Como eu falei no início, assim como o contexto de Noé, era um contexto de corrupção, e esse termo se repete várias vezes aqui no texto. O nosso contexto também é um contexto de muito caos, de muitas coisas que têm se levantado contra Deus, ideologias e tudo mais. Agora, o impacto da graça gera uma vida justa e íntegra, independente do seu contexto. O mesmo Deus que agiu com graça lá, ele continua agindo com graça hoje. E o texto fala que Noé, no versículo 9, viveu de forma justa e íntegra diante de Deus, ele obedeceu a Deus, mas lembre-se, não foi por méritos dele, simplesmente, mas antes, porque Deus, na sua graça, tocou o coração dele. Deus, na sua graça, agiu nele. O agir piedoso, a vida justa, a vida íntegra de Noé, é justamente fruto dessa graça que transformou o coração dele. E aí, nesse sentido, pensando aqui sobre o que o texto diz a respeito de Noé, o que Deus fala na sua palavra, lembre-se, Noé era justo, ou seja, o que isso significa na prática? Ele vivia uma vida ajustada ao padrão de Deus. Ele vivia uma vida ajustada à palavra realmente de Deus. Uma vida que agradava a Deus. A justiça de Noé, o andar justo de Noé, não vinha simplesmente de suas boas obras. Mas as suas boas obras, o seu andar justo, vinham o quê? Da graça de Deus derramada sobre ele. E uma coisa interessante que a vida justa, seja no contexto de Noé, ou seja no nosso contexto, é contracultural. Ser justo é ir na contramão do sistema, conforme diz uma música do Fruto Sagrado. Não é? Mas Noé era justo, porque ele foi impactado pela graça de Deus. Lembrando que uma das mensagens centrais realmente do Evangelho é que o justo vive o quê? Pela fé em Cristo. O justo não é justo em si mesmo. Não era justo nele mesmo. Antes é porque ele foi alvo da graça de Deus. Nós somos justos ou devemos andar em justiça porque fomos sim alvos da graça de Deus. Porque em Cristo Jesus o quê? Ele nos justificou.
É por isso que o andar justo de Noé também é para mim e é para você. Uma vida que foi impactada pela graça de Deus é uma vida que vive ajustada à palavra de Deus, ajustada aos princípios da palavra de Deus. Porque senão, você precisa repensar um pouquinho a respeito da sua conversão. E aí, uma outra palavra aqui que é usada é que Noé era justo e íntegro. A palavra integridade significa o quê? Completude. Ele era irrepreensível. Alguém que lutava de fato contra o pecado. Noé era alguém totalmente comprometido com o padrão de Deus. Uma coisa interessante, os contemporâneos de Noé não tinham nada para falar dele. Por quê? Porque ele era irrepreensível. Ele era íntegro. Não tinha nada o que criticar. Noé não era mais ou menos. Ele não era meio leal. Ele era totalmente leal ao Senhor Deus. Isso são alguns aspectos realmente aqui da vida de Noé. E como nós carecemos de integridade nos nossos dias. Como nós carecemos dessa inteireza dos nossos dias. Eu convido você justamente a sondar o seu coração a esse respeito. Como que está a sua integridade diante do Senhor Deus? O que as pessoas têm falado de você? Ou as pessoas têm o que falar de você? Você fica preocupado se alguém descobriu algumas coisas suas? O que isso vai... Você fica preocupado aquilo que vai vazar? Mas uma outra coisa aqui que o texto diz é que o impacto da graça gera também um caminhar contínuo com o Senhor Deus. Gera um caminhar contínuo com o Senhor Deus nesse mundo caído. O versículo 9 ainda diz que Noé andava com quem? Com Deus. Ele não andava de mãos dadas com o mundo corrupto. Ele não andava de mãos dadas ali com o seu contexto pecaminoso. Não. Ele andava com o Senhor Deus. A exemplo de Enoque, ele andava com Deus. Isso significa o quê? De forma prática. Que ele considerava o Senhor Deus no seu caminhar. Ele, de fato, ali vivia uma vida voltada para o Senhor Deus, considerando o Senhor Deus nos seus caminhos, nas suas decisões. Enfim, na sua vida como um todo. E isso é algo para nós repensarmos. Noé é o bem-aventurado lá do Salmo 1, que ele andava com Deus, não andava no caminho dos ímpios. Ele não se detinha no caminho dos pecadores, ou nem se assentava na roda dos escarnecedores. E eu creio que isso aqui é desafiador para nós. No contexto em que vivemos também, marcado por impiedade, marcado por tantas coisas erradas, marcado por tanta pressão sobre você, você precisa realmente ser uma pessoa que aceita mais as coisas. Você precisa ser mais tolerante em relação àquilo que desagrada ao Senhor Deus. O mundo nos pressiona realmente nesse sentido. Andar com Deus, considerar o Senhor Deus em todos os contextos, em todas as situações, é você estar em todos os lugares, lá na faculdade, lá no seu trabalho, mas com os olhos voltados para o Criador. Com os olhos voltados para o Criador em todas as suas atitudes. É viver nesse mundo caído pelas lentes das Escrituras. Isso é andar realmente com Deus. E aí, de uma forma muito clara, quando você olha para essa história, você percebe que há um contraste muito grande entre Noé e os seus contemporâneos. E eu fico pensando, trazendo para hoje, esse contraste do nosso viver cristão com esse mundo caído. Com o nosso viver, o contraste do nosso viver cristão em relação à impiedade que nós, enfim, temos contato no dia a dia. Você tem amigos ímpios. Você convive com gente que não ama a Deus. E, gente, não há nada de errado você trabalhar com um ímpio. Não há nada de errado você, sei lá, ir na lanchonete de um ímpio. Você não chega lá para, sei lá, quando vai no McDonald's, sei lá o que. É o seguinte, você ama a Deus ou não? Então não vou comer aqui. Não, não há nada de errado. A grande questão é você ser o quê? Conivente com a impiedade. A grande questão, você pode jogar bola com o ímpio. Mas você não pode ser conivente com a boca suja do ímpio. Você não pode ser conivente realmente com aquilo que para o ímpio é normal, mas para alguém que ama a Deus não é normal.
E aí, quando nós olhamos, analisando o contexto anterior, e agora, mais uma vez, o texto vem reafirmar, se você for olhar no versículo 11, no versículo 12, mais uma vez a degradação humana. E o texto diz que a terra estava corrompida em todos os sentidos. Esse é o olhar de Deus sobre a terra. Esse é o olhar de Deus sobre o contexto ali de Noé. E é interessante refletirmos sobre isso, e principalmente pensando nesse contraste, porque Deus viu o coração de Noé. Noé achou graça diante de Deus, ele era um homem justo e íntegro, e isso fica muito claro diante de Deus, porque Deus vê e sonda o coração dele, mas também Deus vê a maldade realmente no coração do homem. E aqui é interessante nós pensarmos por quê? Porque, gente, o diagnóstico correto a respeito da nossa vida, da nossa espiritualidade, deve ser sempre dado o quê? Por Deus na sua palavra. Nós devemos tomar muito cuidado com a avaliação que às vezes nós fazemos de nós mesmos. Ah, não, mas eu não sou aquele crente, mas pelo menos eu sou melhor do que muita gente. Isso não quer dizer nada. Você precisa colocar a sua vida perante o Senhor Deus. É Deus que precisa fazer a avaliação, estarmos atentos à avaliação que Deus faz de nós mesmos e não aquela avaliação que a sociedade faz. É bom realmente refletirmos sobre isso, que o que importa é o diagnóstico de Deus. Porque, infelizmente, aquela geração, a avaliação que ela fazia dela mesma era o quê? Era caótica. Assim como Isaías mesmo diz, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles chamavam trevas aquilo que é luz. E eles chamavam luz aquilo que é trevas. Esse era o contexto. Mas espere um pouco. Hoje não é diferente. Há muita gente falando, não, pastor, mas não tem nada a ver. Mas espera aí. Você precisa olhar para as Escrituras. Hoje tem muita gente tentando pegar realmente coisas da cultura, assim, tentando dar uma melhorada nas Escrituras, assim, eu acho que aqui Deus não quis dizer isso. Cuidado. Nós precisamos estar atentos ao diagnóstico que Deus faz. O que incomoda Deus aqui nesse contexto é a desobediência, a corrupção, a maldade. O que precisamos entender é que Deus nos chama, assim como chamou a Noé, a vivermos uma vida justa, íntegra, andar com Ele, se você foi alcançado pela graça de Deus. Se a graça de Deus impactou seu coração, você é chamado para viver de uma forma justa, íntegra, enfim, de uma forma que considere o Senhor no seu caminhar todos os dias. Todos os dias. Noé era pressionado de todos os lados. Pense bem, num contexto dele, ele era o único com a sua família, entre os seus contemporâneos que andava com Deus. Imagine a pressão que ele sofria. E nesse aspecto, todos nós também somos pressionados, mas lembrando como nós precisamos realmente de Cristo, e temos tudo nele, para vivermos uma vida santa, piedosa nesse mundo. Amém? Mas uma outra coisa que o texto nos mostra aqui, do versículo 13 ao 22, que é a parte maior do texto aqui, é que o impacto da graça gera uma vida de obediência ao Senhor Deus. O impacto da graça leva uma vida de gera, melhor dizendo, obediência a Deus e a sua palavra. É interessante que Deus chama Noé e avisa para Noé o que vai acontecer, mas mais do que isso, Deus dá um serviço a Noé. E uma coisa muito interessante que acontece aqui, que você não vê em nenhum momento desse texto, Noé questionando Deus. Falando, poxa, vai acabar com tudo? Não é bem assim. Não. Ele não faz isso, ele não questiona o Senhor Deus. Ele é Deus. E Noé então se coloca como alguém obediente. Ele não fica ali falando, Deus, mas essa arca poderia ser menor. Não. Deus o chama para construir uma arca de grandes proporções. E o que vemos aqui é algo muito tecnológico para a época. Imagine naquele contexto construir esse grande barco aqui, que não era algo simples, principalmente a arca, que tinha em torno de 3 andares, mas eram andares diferentes dos nossos, né? Porque equivalia um prédio de 5 andares, e o alvo era que esse grande barco flutuasse. Era só para flutuar, não era para navegar. E aí é a primeira vez que aparece a palavra dilúvio aqui. E lembrando que é Deus que fez o dilúvio acontecer. É Deus que queria fazer o dilúvio acontecer. Não era uma força simplesmente da natureza.
Mas essa obediência de Noé nos chama a atenção. E ela está aqui justamente para nos trazer lições preciosas. Essa obediência dele em seguir as ordens do Criador, de construir um grande barco, sem ver a chuva caindo sobre a terra, mas confiando na palavra de Deus. Deus falou e o que Noé fez? Ele obedeceu. Obedeceu sem questionar. Por quê? Porque era Deus falando com ele. Sobre algo que ele não via. Noé ouviu os avisos, as direções de Deus, mas Deus avisou, Deus falou para ele coisas que ainda iriam acontecer. Ele não sabia como seria, mas ele creu contra todas as evidências. Ele obedeceu à ordem do Senhor. E é por isso que, inclusive, o nome de Noé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, entre os heróis da fé. Quando diz, pela fé Noé divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé obedeceu. E aí uma coisa interessante, que obedecer a Deus é fé. É você, de fato, reconhecer que Deus está falando e diante daquilo que Ele fala, eu obedeço. Eu reconheço que a palavra de Deus é mais importante. Eu reconheço que Deus, de fato, é que está no comando. E é isso que Noé faz. E fé, obediência é isso, é renúncia. Mas obediência também é trabalho. É interessante pensarmos sobre isso, que essa obediência de Noé, é claro que era por causa da graça de Deus, que havia transformado seu coração. Noé não obedeceu para ser salvo. Noé não simplesmente chegou ali e falou, bom, se eu não construir esse negócio, eu vou morrer, então vou construir. Vou sobreviver, pelo menos. Não. Gente, Noé fez isso por quê? Porque a graça impactou seu coração. E uma coisa interessante para pensarmos sobre isso é que, gente, a graça, ela anula os nossos méritos para a salvação, ok? A graça de Deus anula os nossos méritos para a salvação. A graça elimina as boas obras para a salvação. Mas aquele que é salvo pela graça, o que acontece? Ele é chamado para obedecer, ele é chamado para boas obras. E uma coisa interessante aqui nessa obediência de Noé, não é simplesmente falar, Deus, eu concordo com tudo que o Senhor está falando. Agora, manda gente para construir essa arca, porque eu não vou construir. Não, é Noé que vai fazer isso. É ele. É interessante que ele tinha aí em torno de 480 anos, na flor da idade, né, quando ele começou a construir essa arca. Porque ele entrou na arca quando tinha 600 anos. Então você percebe que ele levou 120 anos para construir a arca. Ele teve muito trabalho, mas um trabalho que não foi para a sua salvação. Uma obediência que não foi para a sua salvação, mas como salvo, Deus o chamou para esse grande projeto e ele obedeceu. Obedeceu. Obedeceu contra a esperança. Obedeceu crendo nas promessas do eterno Deus. É claro, gente, que eu e você, como salvos, não somos chamados para construir uma arca. Mas há muito o que fazer no reino. Há muito o que fazer no reino. Tem muita coisa. Deus nos chamou para as boas obras. E precisamos refletir sobre isso. Sobre a nossa obediência ao Senhor. Sobre o nosso serviço ao Senhor. Ah, não, eu sou salvo pela graça. Então isso significa o quê? Só sombra e água fresca. Ah, eu sou salvo pela graça. Então significa que eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou salvo. Não, aquele que é impactado pela graça obedece a Deus. Aquele que é impactado pela graça serve ao Senhor com alegria. Aquele que é impactado pela graça arde no seu coração o desejo realmente de servir ao Senhor. Ser impactado pela graça significa serviço, obediência ao Senhor Deus, assim como foi com Noé. Amém? Mas uma outra coisa que esse texto nos ensina é com respeito à família de Noé. Porque, gente, o impacto da graça gera bênção sobre a nossa família. O impacto da graça gera bênção sobre as futuras gerações. Nós vemos isso lá no versículo 18, porque Deus faz uma aliança com Noé. Deus salva Noé do dilúvio, mas não somente Noé. É interessante, ele e mais 7 pessoas, incluindo a esposa, incluindo os seus filhos e as noras. Interessante, as sogras não estão aqui, gente. Por favor, não tem nada. Não pergunte para o Senhor Deus
Não pergunte para mim o que aconteceu aqui, né? Mas é interessante que Deus escolheu salvar a família de Noé, os filhos e as noras, né? E aí, nesse sentido, Deus promete conservar a vida da família de Noé. E aí eu fico pensando, mas será que a família dele, eles também, assim, todos eram salvos em Cristo? Ou salvos também? Todos foram alcançados pela graça? É claro que aqui nós vemos sim a graça comum, mas uma coisa interessante, gente, isso não significa que a fé de Noé, sua obediência, regenerou seus filhos. Calma aí. A sua fé não regenera seus filhos. A sua fé não converte os seus filhos. Mas, que os filhos foram incluídos no pacto aqui que Deus fez com Noé, isso foi. E mais tarde, inclusive, sabemos que um dos seus filhos não andou ali nos caminhos do Senhor. Mas o outro andou. E aí nós percebemos como Deus é gracioso aqui. Aqui não há uma promessa automática de salvação, mas a esperança de que a fé de um membro da família pode ser instrumento de Deus para conduzir outros a Cristo. Uma coisa interessante nós pensarmos sobre isso. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, um texto que nós bem conhecemos, que lá nos ensina a importância de inculcarmos na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, para que eles conheçam o Senhor. A importância disso. Agora é o seguinte, quando você faz isso, desde cedo, ensinando os teus filhos ali o caminho do Senhor, isso significa que eles já, desde cedo, são convertidos? Não. Mas você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você está sendo bênção para a vida dos seus filhos. Eu louvo a Deus, eu sei que nem todos aqui nasceram num lar genuinamente cristão. E quando eu converso com as pessoas, eu falo, puxa vida, como eu gostaria de ter nascido num lar assim. Mas Deus deu a graça a você e chamou você, você foi impactado pela graça, para quando você formar família, ou você que já tem família, que você seja instrumento da graça de Deus na vida dos seus filhos. Para que eles conheçam a Deus, para que você ensine a eles o caminho. E assim, na sua graça, Deus possa tocar, quebrantar realmente seus corações. E aí uma coisa muito importante, se você está aqui hoje, eu creio que, espero que você tenha sido alguém que foi impactado pela graça. Mas se você está aqui hoje, lembre-se, você também é chamado por Deus para ser instrumento de Deus para abençoar a sua família. Seus pais, seu cônjuge, seus filhos. A fé de Noé não salvou a sua família. Mas Deus, na sua graça, trouxe bênçãos para a família dele. A sua fé não salva a sua família, mas traz bênção para a sua casa. E como é bom você testemunhar isso. Conversando com pessoas, por exemplo, que até nos aconselhamentos, assim, puxa vida, depois que o meu filho começou a seguir a Cristo, ele mudou aqui na casa. Quantas pessoas já foram impactadas pela graça, por causa do testemunho do pai, da mãe ou do filho. Casais que são impactados ali porque vem seu filho adolescente ali amando o Senhor Deus. Ele fala, alguma coisa aconteceu. Deus usa você como instrumento para ser bênção na vida dos seus filhos, assim como Deus usou Noé. Que Deus nos abençoe nesse sentido. E aí, eu gostaria de pensar com você sobre isso. Algumas aplicações bem práticas aqui a respeito desse texto. Gente, a história do dilúvio vai continuar. Tem muita coisa ainda para ser tratada sobre isso. Eu não quero tomar a vez do outro pregador. E nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós refletirmos sobre essas questões. A primeira delas é que, lembre-se do seu testemunho, a começar dentro da sua casa. O seu testemunho traz bênçãos para o seu lar. Seu testemunho traz bênçãos para a sua casa. Amém? Pense sobre isso. Agora, pensando no texto que nós refletimos essa noite, pense que Noé não entra na arca como um sobrevivente, simplesmente. Mas ele entra na arca como alguém o quê? Que foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi alvo do pacto de Deus. Ele entra como um salvo, como um redimido.
Ele entra como alguém, sim, que através do impacto dessa graça ele foi obediente, ele foi temente a Deus, ele andou com o Senhor Deus, ele foi íntegro, ele foi justo, realmente no seu contexto. E ele sai da arca como salvo. Agora, nesse sentido, eu fico pensando